Gravando. Então, bom dia, um dia de alegria, mais uma quinta-feira, né? Onde a gente traz aqui os nossos movimentos alquímicos sistêmicos. Eita, que nome grande, movimentos alquímicos sistêmicos, sim, porque aqui a gente traz o olhar da alquimia ancestral, que é essa, eu vou dizer assim, lá atrás, né? Ela foi considerada uma ciência, não como a gente conhece hoje, mas a própria medicina estudava esses preceitos da alquimia, que conectava a astrologia com o ser integral, e hoje a gente conecta também com a visão sistêmica, né? E traz aqui, sempre às quintas-feiras, às 10h08, no meu Instagram, eridanmourão.terapeuta, a oportunidade de quem sente de trazer um tema para constelar, para que a gente traga aqui e faça esses movimentos. E aí a alquimia, ela nos dá essa percepção do ser integral, de forma a conhecer tanto os movimentos astrológicos e como eles repercutem no nosso corpo, nos nossos chakras e, consequentemente, no nosso sistema familiar. Então, é isso. Por isso que o nome fica grande só para honrar os conhecimentos que a gente traz aqui. Mas, no fundo, são movimentos muito simples, né? Assim, complexos e simples, porque a gente olhar para as questões que a gente traz da nossa ancestralidade. E aí eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui fora com os nossos amigos, com os nossos seguidores, e quem for chegando e for sentindo também de compartilhar, aqui no aviãozinho, mas pode ser fora daqui também, fica à vontade, né? As pessoas não, às vezes não vêm agora, mas num outro momento elas vêm e conseguem assistir a gravação. E, tá. E aí eu vou já também compartilhar fora e rezar para não derrubar, né? Porque é complicado. A live, ela, no Instagram, a gente sai para compartilhar e ele derruba as lives. Tainá, amore, saudade de tu. A gente não se vê desde ontem, ontem à noite, né? E hoje já acordei aqui tão embalada, né, nos preparos para as lives, para os movimentos, que nem fui ainda lá no nosso grupo da jornada trazer, né, as falas, trazer as considerações que são para todos, trazer as cartinhas do nosso oráculo cósmico que a gente traz lá, mas hoje ainda vou fazer isso por aqui. Me diga como é que você tá, como é que você acorda, como é que você chega. Aqui foram muitos sonhos, muitos encontros nas estrelas, muita coisa acontecendo aqui dentro também, muitas coisas sendo elaboradas, muitas emoções, algumas emoções, e eu, assim, estou tentando dar um lugarzinho para elas, naquela caixinha que a gente deixa, assim, guardada aqui, para a gente olhar daqui a pouco. Eu digo agora, não posso me conectar com essas emoções, porque a gente precisa estar inteira para fazer a nossa live focada aqui nos conteúdos, né? E os minutos de orações hoje, a gente falou sobre honrar pai e mãe. E trouxe um pouco desse olhar, que esse honrar pai e mãe não quer dizer que a gente precisa seguir repetindo a história dos nossos pais, né? Não foi sobre isso que Jesus quis dizer para nós quando deixou lá como esse mandamento honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe é honrar desse lugar de fazer diferente, de ter uma vida mais harmoniosa do que foi possível para eles ter,
nos relacionamentos, na saúde, nas finanças. Dormimos com a beleza da lua de ontem, é verdade. Dormi bem, senti no corpo algum dos nossos movimentos de hoje, mas chego muito feliz com tudo. É verdade, gratidão, é verdade. Né? Assim, aquele céu estava mexendo profundamente com a gente. Eu não dormi tão cedo. Eu devo ter ido dormir próximo da meia-noite, porque essa é uma das coisas que acontece. Quando a gente faz as constelações à noite, eu desperto, não consigo dormir. Acho que são tantas coisas, eu posso, na hora, no campo, às vezes chega aquela coisa do sono, que eu sei que não é minha, é do campo, porque eu sei, porque mesmo que seja à noite, seja tarde, o meu corpo acorda, ele desperta, e aí não tem jeito. Eu que gosto de dormir cedo, que nos outros dias durmo cedo, nesse dia não dá para dormir muito cedo. Então, eu vou rapidinho aqui compartilhar nos grupos, só para garantir, né, que ninguém vem, deixa de vir, porque não soube, porque não foi avisado, e já eu volto. Se cair, porque às vezes eu estou percebendo que quando compartilha fora, o Instagram derruba a live. Eu volto, e aí vocês voltam aqui também, e aí eu vou aqui, voltei. Desafio, é desafio quando a gente trata desse tema de honrar os pais, sem julgar, aceitando tudo que foi, como foi, é desafiador, né? Porque a gente sempre idealiza os pais que a gente gostaria de ter, assim como os nossos filhos nos idealizam, a gente também idealiza os nossos pais, né? Às vezes a Ana Beatriz pergunta assim para mim: por que que a senhora não pode ser igual às outras mães? A senhora é muito diferente. Eu só queria que a senhora fosse igual às outras. Aí eu digo para ela, Ana Beatriz, se fosse para eu ser igual às outras mães, Jesus não teria confiado você a mim. Ele teria confiado você a uma mãe que é igual às outras mães. Mas, na verdade, todas as mães, elas são iguais em alguma coisa e são diferentes em outra. Mas a gente tem exatamente os pais certos para nós. E o vento está batendo aqui no meu olho. E ele de novo, ó, meu olho esquerdo, meu olhinho esquerdo, que é esse olho que, pela visão sistêmica, a gente tem o lado esquerdo mais conectado com a nossa mãe e a ancestralidade materna. E a visão da alquimia também traz essa mesma visão para a gente, tá? O lado direito, conectado com o pai e a ancestralidade paterna. Já pelos estudos egípcios, é ao contrário. Então, o que eu digo? Que cada um se observe e veja o que faz sentido para você. Para mim, até aqui, pode ser que amanhã eu diga outra coisa. Eu me conecto exatamente assim, eu observo as questões do meu lado esquerdo e vejo essa relação com a minha mãe, ancestralidade materna. E o lado direito, vejo com meu pai, ancestralidade paterna. Tanto que eu nasci, o meu pé esquerdo é igual o da minha mãe, e o meu pé direito é igual o do meu pai. Eu digo que eu vim assim, bem para não ter briga, já que o rosto seria muito parecido com o da minha mãe, né? É muito parecido. Eu ando aqui na rua e as pessoas dizem: Meu Deus, tu é a cara da tua mãe. É o andar, é o jeito, é verdade. É verdade. E essa é uma das coisas que me trouxe assim, ó, para o chão na minha adolescência, quando eu achava que era adotada. Eram tantas questões conflituosas entre a minha mãe e eu vou dizer entre a minha mãe e eu, porque de verdade era ela, não era eu, né? Nessa existência, não. Mas eram muitas questões, e eu dizia, não, eu só posso ser adotada, não tem para onde correr, não.
E eu aguardava o dia que a minha mãe ia aparecer. Eu acho que eu rezava para ela aparecer. E eu sempre fui uma adolescente que vivia assim no mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas. Essa era eu, né? Quando eu olho as adolescentes hoje, mas o mundo está bem diferente, né? Tem esse advento da internet, muitas informações. No meu, minha infância não tinha. E eu era essa menina que viajava, essa adolescente que viajava, escrevia diário. Então, eu aguardava que a minha mãe viesse me buscar. E tudo isso não é só sobre mim, tá? É coisas que estão chegando aqui agora e que é o campo que traz para a gente, esse campo de todos nós. E eu aguardava duas coisas. A minha mãe chegar, a minha mãe biológica, que eu tinha certeza que eu era adotada e ela ia chegar. E é engraçado que eu nasci no Rio de Janeiro, vim para o Ceará e eu esperava a minha mãe aqui. Ela ia ter que fazer uma viagem meio longa, né, para me trazer, para me buscar. E a outra coisa é que eu esperava fazer 18 anos para eu fugir para a FEBEM. Só rindo, né? Só rindo. E eu deveria ter uns 16 anos quando eu estava um dia conversando com a minha irmã, conversava muito, e a minha irmã, apesar de ser mais nova, em partes ela era mais madura do que eu, em muitas partes. E aí um dia eu contei para ela sobre isso, que era o segredo das irmãs, né? Ela só fez rir. E eu disse, deixa eu te contar uma coisa, quando eu fizer 18 anos, eu vou fugir para a FEBEM. Olha aí, eu fugi para a FEBEM, sabe de nada, inocente. A minha irmã olhou para mim, começou a rir e disse assim, Eridan, deixa eu te dizer uma coisa. Na FEBEM, quando... A FEBEM acho que nem tem mais hoje, as meninas que forem mais novinhas não vão saber o que é FEBEM ou conhece, né? É aquela casa que acolhe, eu acho que adolescentes infratores. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eles eram adolescentes infratores. Onde é que eu queria fugir? Eu não sabia nem exatamente como era a FEBEM, como é que ela funcionava, eu só sabia que eu queria ir para algum lugar e que lá ela acolhia os adolescentes e eu ia para lá. Eu ia passar maus bocados, né? Porque não ia ser a minha casa, né? Coisa de adolescente do mundo de Bob, mas não só, né? E aí a minha irmã disse, olha, com 18 anos, eles mandam ela embora de lá, Herida. E aí eu fiquei frustrada, né? Eu pensei, vale-me Deus, e agora? Para onde é que eu vou? E comecei a ver que o meu rosto era idêntico da minha mãe, que eu era muito idêntica a ela, então eu disse, a minha mãe não vai vir me buscar, porque não tem outra mãe, é essa. Enfim, e aí fui caminhar, né? E a vida me levou para as terapias, porque eu acredito muito que os terapeutas, eles chegam nas terapias, porque eles são os que mais precisam de terapia. E foi assim que eu cheguei nas terapias, buscando a minha própria cura. Nunca pensei em ser terapeuta, de ser terapeuta de ninguém, de ajudar ninguém. Eu não me sentia em condições nem de me ajudar, que dirá ajudar outra pessoa. Mas a sua maior dor é a sua maior força, né? E aí foi assim que foi sendo construída a minha vida. Mas o que eu sinto, né, que o campo traz aqui para nós, é muitas questões que não foram resolvidas lá atrás com as nossas mães e as mães delas, elas chegam e elas passam para nós e ainda ficam aqui conosco. Mas tudo que uma geração não olhou e não curou, a próxima geração vai precisar olhar e curar. Então, é importante que a gente olhe como foi essa relação com a nossa mãe, o que lá não ficou exatamente ajustado, para que eu não precise vivenciar questões com os meus filhos, com os meus filhos, com os filhos deles, e para que possa fluir. Por quê? Porque a mãe é essa pessoa que nos traz para a vida. E quando a gente está em harmonia com a nossa mãe aqui dentro, as coisas na vida fluem.
porque eu me aceito e aceito a minha mãe, então eu não preciso engordar em demasia, porque quando eu não dou um lugar para minha mãe no meu corpo, no meu coração, vou dar no meu corpo, tá? Essa é uma das possibilidades. E eu não vou repetir esse padrão, talvez do relacionamento da minha mãe com a mãe dela, talvez do relacionamento da minha mãe com meu pai, talvez da minha mãe com a profissão dela. Eu preciso só dar um lugar a ela aqui, me dizer para ela, tá tudo bem, mãe. Foi como foi. Foi o que você deu conta de ser, de fazer. Eu vejo você e sou grata, mas agora eu escolho fazer diferente na minha vida, nos meus relacionamentos, com a minha saúde, com as minhas finanças. E parece que é só uma fala simples, só um movimento simples, mas quando ele é verdadeiro, quando ele vem da alma, não é só a boca que está repetindo, eu constelo. E constelar é trazer para a consciência, e constelar é incluir, é liberar, é me liberar de onde eu fiquei aprisionada no julgamento, nas repetições. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu entendi. A bebida eu não sabia o que fazer, pois eu bebia todos os dias. Mas depois de quinta-feira, eu também entendi. Depois de quinta-feira, não, não mais. É isso? Que alegria. Deixe isso aqui para mim lá registrado, tá? Eu tenho até um Reels que eu repostei dos depoimentos, e aí eu quero pedir aqui, né, encarecidamente, a todas as pessoas que já passaram por constelação comigo, seja individual, no Zoom, seja aqui mesmo, né, nesses movimentos constelatórios que a gente já fez e faz, seja dentro das jornadas, do consultório sistêmico, seja como for, eu gostaria que você trouxesse uma falinha que fosse lá no Rios que está aí fixado, sobre depoimentos. Por quê? Porque essas são falas que aquecem o meu coração, mas não é sobretudo isso, mas que conectam e tocam com outras pessoas que às vezes não têm a coragem, que às vezes ainda não se abriram, que às vezes têm o tema igual o seu, né? Porque assim, a gente fez um movimento, eita, Flávio, eu fico tão feliz que eu nem vou chorar, porque eu sou dessas. Eu sou dessas que chora também, entendeu? Me emociona ouvir, né, Flávia? Sentir a verdade vindo da sua fala, né? Eu estava até deixando o meu trabalho, e é algo que a gente se coloca aqui para fazer, que é uma doação de tempo, de amor, de serviço, que é tão curtinho, mas que quando é feito com amor, a gente é usado da forma certa, na hora certa, e simplesmente é, é esse instrumento que é usado para ajudar na vida do outro. E eu fico assim, feliz e grata pela oportunidade de ser esse instrumento em alguns momentos, como
tantas pessoas foram e são na minha vida, é como cada um de vocês que passa aqui é também, né? Porque eu sempre digo que a história de um é a história do outro, em um nível ou em outro, né? Talvez aqui a Flávia tinha questões com a bebida, eu tinha questões com a comida, com outras questões, né? Mas que todas as histórias se conectam e a cura de um acontece com a cura de todos. Então, gratidão, estou feliz demais também. Segue assim, segue firme, Flávia. Alguns momentos vão chegar aqui os desafios, e aí a gente esmorece, pensa que não vai prosseguir, mas não é o mais importante, não é nunca mais cair. É se cair, levantar e dizer: eu posso, eu dou conta, eu consigo, eu escolho, eu me escolho. E honrar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa história é isso. É escolher fazer diferente, é escolher algo que é por eles, é aceitar a nossa história, é incluir. E eu vou aqui trazer agora uma cartinha, né, para a gente sentir o que é que o campo traz a partir dessas falas aqui que eu trouxe, né, que foram chegando para mim, sobre mim, a minha ancestralidade materna. A Flávia trouxe aqui as falas dela, porque eu digo muito, constelar é trazer para a consciência, é incluir, né? É dar um lugar com amor, com respeito a algo, a alguém. Numa conversa sistêmica como essa que nós estamos fazendo aqui, cada um pode parar e fazer o seu próprio movimento interno. E hoje eu sinto que eu vou conduzir aqui um movimento coletivo para que a gente faça. Mas vamos sentir aqui o que, que as cartinhas trazem. Flávia diz um número para mim. E se mais alguém quiser, na verdade, como a gente nem está com tantas pessoas assim, cada um diga um número e eu vou ler as cartinhas. Eu vou revezar entre as falas sistêmicas, o Ho'oponopono e as constelações sistêmicas vai ser a primeira, as falas sistêmicas a segunda, o Ho'oponopono a terceira cartinha, e aí a gente vai para o nosso movimento conduzido coletivo, tá? A auxiliadora já trouxe a 9, então vou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver aqui. Agradeço a você por tudo. Agradeço a você por tudo. E aí, como a gente estava aqui falando, né, sobre a nossa mãe, sobre as nossas questões maternas, quem sabe essa cartinha é para a gente olhar para nossa mãe agora, cada um do seu lugar, no seu sentir, e dizer: mãe, eu vejo você. E agradeço a você por tudo. Eu aceito tudo o que foi, do jeito que foi, pelo preço que custou a você e a mim. E aí eu vou pedir nesse momento que a gente, se puder, fechar os olhos, inspirar, expirar, lenta, profunda e suavemente. E na medida que a gente inspira e expira, a gente visualiza à nossa frente a nossa mãe e toda a nossa ancestralidade materna.
o nosso pai e toda a nossa ancestralidade paterna, e olhando para eles, nós dizemos: mãe e pai, eu agradeço a vocês por tudo que foi, do jeito que foi, pelo preço que custou a vocês e a mim. Vocês foram os pais certos para mim, e eu sou grata. Eu agradeço a vocês por tudo. Inspira, expira. E se puder permanecer com os olhos fechados, enquanto eu vou tirando aqui a próxima cartinha. 4 e vieram 2. Eu sou pequeno e vocês são grandes. Pai e mãe, eu sou pequeno e vocês são grandes. Na hierarquia do nosso sistema familiar, vocês vieram antes de mim. Inspira, respira, sente como se sente. Visualiza agora à tua frente algum relacionamento onde você sente que algo não ficou resolvido, que algo ainda precisa ser ajustado. Aquele relacionamento que chegar na tua mente. E olhando para ele, para ela, você diz: eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que foi. Agora eu sei. E de algum modo eu estava repetindo os padrões de relacionamento do meu sistema familiar. Que as escolhas não eram só minhas e nem começaram em mim. E eu sinto muito por isso. Eu sou 50% responsável por tudo que aconteceu. Porque um relacionamento, ele é feito de duas pessoas. Mas eu também sei que 50% de tudo que aconteceu é sua responsabilidade. E agora eu escolho ficar apenas com os 50% que me cabe. E deixo com você os 50% que te cabe. No que depender de mim, somos livres. Eu sigo em paz e permito que você também siga em paz. Foi como foi. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada no tempo de Jesus, quando alguém pagava algo, então os cobradores de impostos carimbavam, tetelestai, está pago, tetelestai, está pago. Inspira, respira. Eu vou tirar mais uma cartinha a partir da escolha aqui. Uma, duas,
3. Flores da primavera. Frase recomendada para momentos de dúvida e insegurança na vida profissional e financeira. E agora eu te convido, ainda com os olhos fechados, olhar para a tua vida profissional, para a tua vida financeira, observando as dúvidas, a insegurança que chega sobre essa questão, sobre esse momento. E visualiza agora, nessa questão profissional ou financeira, caindo flores de primavera. Mas essas flores, elas vêm trazendo a vibração, as pétalas azuis do Ho'oponopono, esse sistema de cura tão profundo que limpa memórias de dor, de sofrimento, de escassez que nós compartilhamos com os nossos pais, com os nossos ancestrais. E nós dizemos, queridos pais, avós e ancestrais, eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com vocês. Na minha saúde, nos meus relacionamentos, na vida profissional e financeira. Agora eu sei que, de algum modo, eu repetia em honra a vocês as histórias de vocês. Mas também sei que não precisa mais ser assim. Eu escolho honrá-los, fazendo algo de bom, belo e sagrado na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha vida profissional. E isso será por vocês. Gratidão, queridos pais, avós e ancestrais. A vida valeu a pena. Ela chegou até mim. E eu farei algo de bom, belo e sagrado com ela. E será por todos e com todos. Visualiza agora os teus pais, avós, ancestrais, fazendo o círculo em torno de você, onde você fica nesse centro, recebendo essas bênçãos, essas vibrações, essa liberação. Sim, eles dizem sim, nós liberamos você. Sim, você tem a permissão de fazer diferente. Sim, nós abençoamos o teu caminho, as tuas escolhas no relacionamento, na saúde, na vida profissional e nas finanças. Sim, querido filho, querida filha, queridos descendentes, vocês são os sonhos dos seus antepassados. Nós liberamos você. E sente agora que esse círculo se abre, que toda e qualquer amarra, grilhão que nos aprisionavam a essas histórias, a eles, elas vão sendo soltas de nós e se abre um lindo caminho, um jardim florido, cheio de flores de primavera azuis. Uma coisa que a gente
não viu ainda aqui aquele jardim florido com essas flores, com as vibrações do Ho'oponopono. E na medida que a gente caminha, elas vão caindo sobre nós, reverberando nos nossos ancestrais, levando a cura aonde tudo se originou. E esse caminho vai se abrindo e sendo transmutado de infinitas possibilidades para tudo aquilo que nós escolhermos de agora em diante. E sente caminhando com leveza, essa transmutação acontecendo internamente, externamente, e só recebe e agradece, recebe e agradece até aquilo que a gente nem sabe ainda. Sim, eu recebo. Sim, eu mereço. Eu mereço. Eu faço parte dessa linda vida e ela me ama e me apoia. Eu sou merecedora, merecedor de tudo. Inspira, expira. Sente as gotas do orvalho caindo. Vê os colibris voando. Ice blue, ice blue, ice blue. Essas árvores azuis, trazendo a vibração do Ho'oponopono, transmutando, curando. Inspira, expira, e aos pouquinhos pode ir voltando para o aqui, para o agora, sabendo que não somos mais os mesmos de quando aqui chegamos. Recebendo e acolhendo essas curas que foram trazidas aqui como um presente para nós, um presente dos nossos pais, dos nossos ancestrais, do Criador do universo. E a gente recebe e reverbera também para as próximas gerações. Gratidão, gratidão, gratidão. Nos vemos em breve. Eu trago notícias para vocês. Gratidão, 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 gratidão.